Então, o MER é um conceito de alto nível. Ou seja, eles foram projetados para serem compreensíveis aos usuários. Então, a ideia deles de alto nível é justamente isso, para ser compreensível aos usuários. Então, aqui o principal hoje em dia. Então, isso aqui é muito ruim. Eu não vi nenhuma pergunta mais ou menos desse tipo, não, porque fica muito subjetivo. Atualmente, o MER é usado principalmente durante o processo do projeto. Então, pode ser, tem vários modelos que a gente pode montar. Mais uma vez, ó, se parece com o nosso caso de uso. Então, esses modelos aqui que a gente mostra, que alguém pode chegar a entender, justamente são os casos de uso, que é algo que você mostra, não tem muito detalhe, mas que funciona. E tudo que eu estou falando aqui, eu estou parando nesses pedaços, porque são coisas que tinham lá nos exercícios, então por isso que eu estou parando mais. Algumas coisas aqui eu vou passar direto, porque não tinha nos exercícios, então... Aí quem quiser depois é só dar uma lidazinha nessa apostila, ela é muito boa, ela é pequenininha e muito legal de ser entendido, tá? Aqui, ó, as entidades, o relacionamento, tá aqui, ficou muito fácil. Então, ó, uma entidade, ó, é algo da realidade sendo modelada e deve ser identificada de modo único. Então, é algo da realidade sendo modelado. Então, a gente vai modelar algo que existe mesmo, de verdade, e identificá-la de modo único. Isso é uma identidade. E o relacionamento, associação entre entidades. Um exemplo está aqui, ó, bem fácil, do BD, que é o banco de dados, cliente, fornecedor, aluno. Então, isso aí é muito legal. Então, aqui você tem o relacionamento, aqui você tem um atributo, que são coisas que a gente fala direto. O que é um atributo, não sei o que e tal. Nome do aluno, tá vendo? Então, guardar sobre a instância de entidade, ó, características que possibilitam, então, atributo, características que possibilitam diferenciar as entidades. É isso que acontece com os atributos. Por isso, quando a gente monta lá aquela classe que tem no portfólio, logo após o caso de uso, quando ele diz o atributo, é justamente o que a gente vai montar. O nome do aluno, código da turma, que isso aqui é o que entra na tabela. Nome do aluno, então nome, underline, do, underline, aluno. Nome, ID, então aí vem. Então toda essa parte daqui, se possível agora, ó, a gente pode ficar chamando de atributo, porque aí a gente vai ficar gravado na nossa mente isso aí tudinho. Então os atributos são as características que possibilitam diferenciar cada coisa. Tá? Aí você tem os tipos de atributos, os simples, tem um valor único, composto, tá? Tá aqui, ó. O multivalorado, os atributos podem possuir mais de um valor atribuído. Eu posso ter mais de... Esse seria aquele 1 para 1. 1 para 1, muitos não. Exatamente. Aquilo ali são as cardinalidades, né? Que a gente vai chegar... tá aqui embaixo, ó. A gente já vai chegar nela. Então, esses atributos aqui, pessoal, é justamente o que Carlos acabou de falar, aquele 1 para 1, 2 para 2. Eu acho que tem 2 exercícios só falando sobre isso, se eu não me engano. Mas são 2 exercícios só. E aqui, quando a gente está montando, tá vendo? Quando ele fala aqui do multivalorado, o e-mail, por exemplo, o telefone. Então, quando você pede lá, não é obrigado a ter só um telefone. O cara pode botar, como em muitos cadastros tem, o telefone residencial, o telefone de casa. Telefone residencial, o telefone do trabalho, o celular. Então, assim, ele sai pedindo todos. E-mail também, e-mail particular, e-mail de trabalho, e-mail não sei o quê. Então, toda essa parte, ó, o determinante, define o caso que será a chave primária da tabela. Identificador único. Então, quando você tem um atributo determinante,
é justamente a chave primária. Ele vai determinar exatamente o que você vai fazer. Somente. As cardinalidades. É mais ou menos fácil de entender. As cardinalidades é o tipo de relacionamento. É como é que a gente vai relacionar uma coisa com a outra. Quando é que vai ser de 1 para 1? Ou seja, quando é que ele vai ser... Só vai ter exatamente uma possibilidade de acontecer. Quando é que vai ser de 1 para muitos e quando é que vai ser de muitos para muitos. Tem um vídeo do curso de Guanabara que ele explica sobre cardinalidade. Específico lá, é um dos últimos. Isso aí eu não vi ainda, não vi o curso dele ainda. Mas então tá aí a dica, pessoal. Aqui eu tô gravando toda essa parte aqui já da gente. Depois eu vou separar em pedaços para não ficar muito grande. Mas tá aí, ó. Os exemplos. Então, quando você tem um exemplo de 1 para 1, por exemplo, quando ele diz assim, o relacionamento é de 1 para 1. Por exemplo, aqui, homem, casamento e mulher. Então, teoricamente, é para ser tudo de 1 para 1. Isso é para ter um homem no casamento com uma mulher. Pronto, que é de 1 para 1. Quando é em relação à matrícula, tá vendo? Aqui é o N e o M, que são de muitos para muitos. É justamente esse aqui de cima, relacionamento de muitos para muitos. É isso aqui. Por quê? Vários alunos, cada um vai ter uma matrícula e essa matrícula está relacionada ao curso, que também não é um curso, pode ter vários cursos. Então aí você está relacionando muitos para muitos. Essa é a ideia. Muitos alunos para muitos cursos. Certo? Então, essa é a ideia de muitos para muitos, e aqui em cima a ideia de 1 para 1, que seria uma coisa assim, obrigatória, só ter um. Seria algo exclusivo, como se fosse aqui em cima a chave primária, que é algo que não se repete. E assim vai. Então, você pode ter, por exemplo, um aluno, uma matrícula, e aqui você pode ter o mesmo aluno fazendo vários cursos. O mesmo aluno com vários cursos. E assim vai. Então, muitos para muitos. O mero estendido. Esse daqui ele não fala muito desse pedaço aqui. Na realidade, eu não achei nenhum. Em classe, sobre classe, herança. Eu acho que só tem uma questão, eu acho. Ou ele fala de hierarquia ou de herança, não sei. Ele bota um desenhozinho. Então, é quando sobra, quando você consegue pegar algo dentro de algo, como se fosse uma função dentro de outra função. Era o que a gente ia começar a ver lá no Python, uma função dentro de outra. Mas é justamente isso. Por exemplo, aquela input é uma função input que está dentro daquela outra função lá que a gente precisou digitar o valor do preço lá da roupa. Aquele último exemplo que Carlos fez. Então, no banco de dados, uma coisa pode ser subclasse de outra, que está dentro de outra, pode ser uma herança, uma hierarquia. Mas esse pedaço daqui já envolve muito a parte de funções. Eu não vi nenhum exercício falando sobre funções dentro de banco de dados. Eu não vi. Não sei se eu passei batido, mas eu não me lembro de nenhuma. Eu não vi nada sobre isso lá. Tá? Aí tem essa parte daqui também. Também não vi, por isso que eu estou passando mais rápido. Esse pedaço daqui, ó, tá vendo? Ó? Exatamente a mesma ideia do caso de uso. E se a gente fosse escrever, aí já viraria uma classe. Porque aí eu ia botar o nome, pessoa. Aí, quais são os atributos? CPF, nome e identidade. E depois vem os métodos. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a função que eu vou usar aqui dentro? Então, você teria a sua classe, teria os métodos, os atributos, e depois você teria os métodos. Então, mais uma vez, ó, mostrando a ideia do caso de uso, que é a forma mais simples e é uma forma universal de ser mostrado a sua ideia. Sempre assim. As agregações, pessoal, na realidade, é como se você... É como não, você tem os relacionamentos todos.
o campus de 1 para N, só tem um campus, mas aí desse campo você vai dividir para vários cursos, e dentro desses cursos você tem várias turmas, tem vários alunos. Então é só um modelo diferente que está sendo mostrado, que está sendo agregado aí, de como você usa. Então, se aparecer esses números aqui, 1, N, NM, geralmente são os mesmos para tudo. Geralmente não se muda isso, porque é uma nomenclatura oficial, isso, universal. E aí qualquer pessoa que olhe vai entender o que é. Tá? Então a leitura seria essa: um campus vem para cá, aí desse campus você tem os cursos, e dos cursos você tem várias turmas com vários alunos. Aí é um exemplo de agregação. Normalização. Normalização é exatamente o que está sendo dito aqui. É você colocar as normas no seu projeto. É você deixar ele de forma, entre aspas, de forma correta, para que todos entendam. Não é você fazer gambiarra no seu projeto, é fazer tudo correto, seguindo todos os padrões e seguindo assim as normas. Você entra numa empresa, se a sua empresa tem todas aquelas normas lá, você não vai poder mudar as normas. Você segue todas aquelas normas. O máximo que você pode fazer é sugerir, dando exemplo de verdade, não axiologia. Você sugere, dando um exemplo, mostrando o que deve ser feito. Aí são justamente as normas. Tá? Isso aqui tem uma questão falando sobre isso lá, que pergunta justamente o procedimento. É uma questão lá de verdadeiro e falso. Aí os passos é justamente o que a gente já faz. A chave primária, a coluna, quem vai, quem não vai, remover, criação da nova tabela com chave primária e criação da relação entre a tabela principal e a secundária. Isso aqui é justamente o que foi pedido lá. Fala. Isso seria como se fosse select lá? Esse pedaço daqui é aquele primeiro, é o nosso primeiro fórum, cara. A identificação da chave, você constrói as tabelas, só que o que ele está mostrando aqui é o contrário, entendeu? O que a gente fez primeiro foi isso, a gente criou duas tabelas, aí saiu montando até chegar na relação delas, que ela pede aquele que a gente usou o enjoin. Então, mas essa normalização é justamente isso, é tudo que a gente fez lá. A gente cria uma tabela e tem que fazer ela toda seguindo as normas. Bota primeiro a chave primária, depois todos os campos importantes, depois faz a relação entre duas ou mais tabelas. Por isso que depende do jeito. Assim, por isso que se você olhar lá o modelo que eu sugeri lá para a gente, no final tem data cadastro. Então eu botei a data cadastro no final de tudo. Todas as tabelas que você montou lá para o banco de dados do nosso projeto, no final é que tem o data cadastro, que é para seguir justamente essa ideia. Porque imaginando que se algum dia falhar aquela data cadastro, não vai ser algo que vai parar o seu sistema inteiro, porque quando o cara foi cadastrar lá, a data não foi. Agora, os dados antes são todos importantes. Se o primeiro ID não for, por exemplo, ele é o primário. Se ele não for, ou se ele for repetido, então isso é um problema gravíssimo no banco, porque eu não posso repetir ID, né? E quando eu mandar chamar alguém, não vai poder ir com o ID repetido. Se tiver dois IDs iguais, vai chamar a mesma pessoa. E se for uma conta de banco, aí vai cruzar as informações de conta, de tudo. Então, geralmente é assim. Você, quando está montando, você seguir essa norma daí. Quais são os dados mais importantes? Por isso que eu boto sempre, eu boto o ID, logo depois do ID, eu já boto o ID de relacionamento. É o ID, por exemplo, como está lá que a gente botou, ID underline master, que é justamente o ID master, que vai ser o nosso ID, o ID de nós que estamos montando o portal lá. Então, se aquele ID não for, aquilo vai ser um problemaço, porque tem que saber quem foi que cadastrou, que hora cadastrou, por que cadastrou. Então, é justamente seguindo toda essa norma, tá?
Aí, ó, tem tudo aí. Aí ele já dá o exemplozinho, fala tudinho, ID do cliente, nome do cliente, assim vai. Nome, telefone. Certo? Então, é exemplo de tabela, ó. Aqui, não normalizada. Aí o outro, normalizada. Aí, qual foi a diferença desse daqui para o outro? Tá vendo? Aqui ele pediu tudo junto. Já pensou a loucura aqui? Eu vou... qual é o endereço do Carrefour, meu amigo? Qual é o bairro do Carrefour? Como é que eu vou achar esse nome aqui? Vila Romero. Me diga como é que eu vou achar essa vila. Olha a dificuldade de eu mandar separar esses caracteres, já que cada pessoa pode escrever do jeito que quiser. Então fica muito difícil de ser trabalhado desse jeito. Então aqui, ó, ela está não normalizada. Teoricamente não está de uma forma muito boa. Pode ser feito? Pode. A gente encontra várias gambiarras dessa, encontra demais. Tem muito cliente meu que vem, não, eu só queria que tu desse um jeitinho na página. Rapaz, assim, eu acho que eu só fiz isso umas 2 vezes na minha vida e mais nunca fiz. Porque é um serviço muito grande que você pega e assim, ó, coisas como essa estavam no banco de dados. Como é que eu vou ajeitar isso? Eu tenho que quebrar, fazer outro banco de dados. Aí você acaba não cobrando por isso, porque você estava dando um jeitinho. Então, tem que estar assim. Nesse caso tem que virar outra tabela, né? Todos os dados que podem ser separados, ele vira outra tabela. Assim, ó, tá vendo? É. Para ser dessa forma. E aqui, esse número daqui, se for extremamente importante para eu achar alguma coisa, você ainda separa o número também. Mas se não for extremamente importante, pode deixar assim. O CEP porque pelo CEP, tem muito site que diz digita o CEP. Aí quando você digita o CEP no próprio site, ele já pega o endereço completo. Então ele sozinho já vem e guarda separado o bairro, já separa o CEP, já bota o número. Então tem muito... Se você puder separar um pouquinho mais, vai ser bom, tá? Então aqui ela está normalizada. E está tudo extremamente claro como deve ser, tá vendo? Se você não vai botar um underline, então você coloca a segunda palavra que você quer, sempre começando com a letra maiúscula. Tá vendo? Aqui, ó. O ID, que é justamente aquele ID que a gente usa. E o ID cliente que ele está pegando, ao invés de eu pegar o nome do cliente, aqui o nome do cliente, a gente pega o ID cliente, que é justamente como estávamos fazendo desde aquele primeiro fórum. Então isso aqui são coisas, pessoal, que estava lá naqueles exercícios, tá? Ele estava pedindo, ele não falava sobre normalização, mas ele falava dessas tabelas. Ele gosta muito de, pelo menos naqueles exercícios que tem lá, ele ao invés de dar essa tabela assim, ele escreve essa tabela e nas alternativas é que tem isso aqui. Então ele escreve a tabela. Um monte de pegadinhas, né? Ó, a segunda forma, tá vendo? Não atende aqui as normas, tá vendo? O jeito que está sendo escrito. Essa data do pedido, essas coisas aqui, isso aqui também a gente tem que definir antes, porque quando você bota aquele no banco de dados mesmo, quando você deixa para selecionar aquele date, o date, pessoal, ele não joga dessa forma, ele joga ao contrário, né? Ele joga 2020, menuzinho, aí bota o mês, menuzinho e bota a data. Então, se você quer assim, ou se você quer do outro modo, você tem que definir isso aqui, como é que ele vai ser salvo primeiro. Se não, você deixa ele salvado do jeito que é o automático do date, salva data, hora, ele salva tudo de uma vez só, usando aquele data time, ele já salva com data e hora. Aí quando você puxar para o seu front-end, aí você altera lá, você usa um CSS, você usa um JavaScript, o próprio PHP, você usa e muda o formato como vai aparecer. Então é só definição, é só quem vai montar o banco de dados é que tem que definir
isso daqui. E quem vai montar lá a parte do front-end é que vai ter que se virar e exibir da forma correta. Então, uma das duas. Tá? Aqui também, ó, tá vendo? Ó, nome do produto. Aqui ele jogou todo o nome do produto. Assim, eu não sei se vocês já montaram, já passaram por isso. Eu já passei demais por isso, muito mesmo. Quando você pega assim, o nome do produto dessa forma, é uma loucura na hora de você fazer a pesquisa, pessoal. Que como é que você vai pesquisar isso? Tem uma coisa no banco de dados chamado like. Que você usa a porcentagem antes e depois dessa palavrinha. Select, like, aí você manda chamar. Geralmente manda chamar as strings. Select like igual a Fred. Então, tudo que for parecido com Fred, ele vai e seleciona. Mas aí é aquele negócio, é parecido. Então, a gente fica muito difícil, cara. Muito difícil. Então, essa parte daqui teria que ser uma tabela montada separadamente. Uma tabela só para produtos. Então, eu cadastro todos os produtos. Como o nosso amigo Jaci estava falando aí. O Carrefour, ele tem que ter uma tabela só com o nome produto. Quando eu comprar o produto, ó, tem que vir assim, ó, o código do produto. O código. E aí, quando eu quiser pesquisar, eu faço aquele winning join e mando pegar o código do produto, vou lá na tabela produtos e mando listar o nome do produto. Aí sim, meu amigo, você está fazendo o código correto. Porque senão você vai enlouquecer com esses likes e não vai funcionar, tá? Tá aqui, ó, pronto. Você tem que ter uma tabela só tabela produto. O código de cada produto e a tabela produto. No caso aí, essa é uma tabela de primary key e foreign key, né? Ele puxa código de produto e de uma tabela e puxa o nome do produto de outra. Exatamente. É exatamente aquele winning join que a gente montou lá. Pessoal, vocês são muito calados, só tem